Terra. Diferentes climas, variedades de ambientes. Uma incrível variedade de plantas e animais, inclusive nós, os seres humanos. Meu nome é Laurence e a minha profissão, meu trabalho é um dos mais legais do mundo. Eu sou documentarista de natureza. Laurence Waba é documentarista. Já viajou para mais de 50 países em busca dos animais mais incríveis do planeta. Eu sou um dos poucos brasileiros que teve a oportunidade, a sorte de visitar os dois polos do planeta, o Polo Sul e o Polo Norte. E eu fui para lá para filmar os animais de cada região. O Polo Norte e o Polo Sul são ambas regiões muito frias. Fora isso, elas são muito diferentes. O Polo Norte, o Ártico, é um oceano que fica coberto por uma pequena camada de gelo. E o Polo Sul é um continente, é terra cercada de mar, só que é coberta por uma grande camada de gelo. Mas por que será que esses são os lugares mais frios do planeta? O Sol ilumina e aquece a Terra, mas a luz e o calor que ele manda não chega da mesma maneira em todos os lugares do nosso planeta. Nos polos, ela se espalha mais. Por isso, os polos são as regiões mais frias. Quando a gente vai de barco para esses lugares gelados, tem uma época certa do ano que a gente pode ir. Eu tive lá no finzinho do verão e tinha o perigo, como estava cada vez mais frio, do mar congelar e a gente não conseguir sair e voltar para casa. Se a gente não conseguisse, a gente teria que ficar um ano inteiro lá até chegar de novo a primavera para o mar descongelar e o barco poder navegar de volta para o Brasil. Estava 5 graus abaixo de zero. É mais frio do que a geladeira lá de casa. Já no Polo Norte, eu tive uma experiência diferente. A gente estava numa expedição procurando o urso polar e a temperatura estava de 1 grau. Aí entrou uma nevasca e ficou 20 graus abaixo de zero. Uma temperatura que chega a doer a garganta quando a gente respira. Aí a gente se escondeu num abrigo para caçadores. Então a gente entrou nessa cabana, nesse abrigo de caçadores, esperou um pouco e quando passou a tempestade, lá fora estava 1 grau acima de zero de novo. Os animais mais famosos da Antártica são os pinguins. Tem várias espécies dessas aves, mas todas têm em comum o fato de serem adaptadas a viver em baixas temperaturas e a pescar, caçar o seu alimento debaixo do mar. Então são aves que nadam muito bem. As asas não servem para voar e praticamente se transformaram em nadadeiras. No fundo do mar gelado, também encontramos seres adaptados a viver em temperaturas baixas, como algas, ouriços, baratas do mar e o crio, que serve de alimento para animais como as baleias,
que visitam a região durante o verão. No Polo Sul, também existem leões marinhos e várias espécies de focas. Como precisam se proteger das baixas temperaturas, têm uma grossa camada de gordura no corpo, que funciona como um isolante térmico. Já no Polo Norte, no Ártico, também existe uma grande variedade de focas. Entre elas, eu tive a oportunidade de filmar a morsa, aquela enorme que tem um dentão de quase 1 metro de comprimento. Os animais daqui estão adaptados para resistir às baixas temperaturas. O urso polar, por exemplo, tem uma grande camada de gordura e pelos grossos cobrindo o corpo. É um excelente caçador e, como seus pelos são brancos, se esconde facilmente na neve, o que o ajuda a conseguir comida. Existem também predadores como a raposa do Ártico e o lobo. O lobo, infelizmente, eu não vi, mas algum dia espero poder voltar lá e fotografá-lo. Na região do Círculo Polar Ártico, também existe um tipo de vegetação chamada tundra, formada por ervas, musgos e líquens, plantas baixas que nascem no curto período do verão e são adaptadas para resistir aos fortes ventos e às baixas temperaturas da região. Quando a tundra floresce, muitos animais buscam alimento e abrigo nessa vegetação. Na natureza, todos os animais têm uma importância muito grande, porque existe a chamada cadeia alimentar. Então, o plâncton, esses pequenos camarõezinhos que vivem no mar, são muito importantes para o urso, embora o urso nunca coma o plâncton. Por quê? Porque o plâncton é comida do peixe, o peixe é comida do urso. Se faltar plâncton, vai faltar peixe e o urso, mesmo sem comer plâncton, fica com fome. Ao longo desses anos, eu tive o privilégio de encontrar muitos e muitos animais, mas alguns deles estão cada vez mais raros, cada vez mais difícil de ser encontrado. Então eu tenho o sonho de poder continuar fazendo essas viagens, trazer essas imagens desses animais e quem sabe no futuro fazer com que isso seja cada vez mais comum. A melhor coisa que existe é ir num lugar e ver que lá existe mais bicho do que existia antigamente, porque as pessoas estão preservando os bichos.